Olá, bem-vindo, bem-vinda à TV Comunitária, aqui é o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui para entrevistar Maria Tereza Viana Freitas Corujo, a Teca. Bem-vinda, Teca. Obrigada, Fê Gilvander. Ela já esteve aqui conosco aqui. A Teca é integrante militante do movimento pelas Serras e Águas de Minas. Teca, você está comprometido do fio do cabelo até a ponta do pé na luta em defesa de justiça socioambiental, essa luta titânica contra essas minerações devastadoras. Você assistiu aqui nos bastidores o programa que eu gravei com a professora Cláudia, que era professora lá em Bento Rodrigues. Você assistiu também o segundo bloco com o advogado das Brigadas Populares, o Guilherme Pontes, né? O que é preciso para começo de conversa dizer para o povo que vai nos acompanhar aqui sobre esse gigantesco crime socioambiental das mineradoras Samarco, Vale e BHT, que aconteceu em Mariana, precisamente a partir do distrito de Bento Rodrigues? Eu gostei quando você, nas entrevistas anteriores, você falou crime hediondo. Eu tenho falado isso também. Para mim... Porque a mídia está falando que é um acidente. Verdade. Acidente, pelo amor de Deus, não é só isso. É um crime hediondo, porque a história da mineração, e quando a gente vê no caso lá dessa empresa, que tem o nome Samarco, mas é Vale e BHP, são uma das maiores empresas do mundo, é uma sequência de crimes cometidos durante o licenciamento, nas alterações do licenciamento, na implantação do empreendimento. Quando eu estive em Mariana no dia seguinte, conversando com as vítimas, é um crime cometido hediondo até na questão do resgate, na questão de não terem avisado, não terem uma estrutura de resgate imediato. Não tinha uma sirene lá. Não tinha uma sirene. E eu me pergunto, por que não se chamou imediatamente a Força Nacional e o Exército? Porque ficaram ilhadas centenas de pessoas durante uma noite inteira após um momento extremamente, pelo que elas me contaram, elas conseguiram se salvar a elas mesmas. Se tivesse acontecido das 2 às 4 da madrugada, poderia ter morrido mais de 500 pessoas, né? Eu escutei de um sobrevivente, o Sandro, uma palavra que eu digo, foi um milagre. Foi um milagre que aquelas pessoas sozinhas conseguiram sobreviver em espaço de minutos a um crime hediondo cometido pelas empresas com a conivência do poder público. Então, para nós que estamos há muito tempo lutando contra a mineração, porque a gente sempre sabia e a gente vivia querendo que essa questão da mineração, que é uma das atividades econômicas, é a atividade econômica que mais causa impactos de todas as formas. Está aí um fato, fora todos os outros que já aconteceram, mas esse é gigantesco, porque inclusive está trazendo impactos a toda a bacia Rio Doce. O Rio Doce, ele foi assassinado. Virou rio tóxico. Ele foi assassinado. Essa questão da toxicidade, ela não está sendo trazida. Nós estamos extremamente preocupados, porque a mídia mostra bombeiros, comunidades tendo contato com aquela lama, a empresa continua afirmando que ela é inerte. E isso é uma mentira. É uma grande mentira. Nós recebemos logo no dia seguinte... Mentira dizer que não é tóxico. Porque logo no dia seguinte nós recebemos no Movimento pelas Serras e Águas de Minas uma denúncia de uma fonte de confiança que não pôde se identificar, dizendo que um médico de trabalho que fazia os exames admissionais para funcionários que tinham que trabalhar em Fundão e em Santarém, era exigido a avaliação de contato com ácido cianídrico. Ácido cianídrico tem a ver, é um produto altamente tóxico, ou seja, aquelas barragens de certeza têm alta concentração, inclusive de produtos como, por exemplo, uma barragem de mineração de ouro. Então, não dar essa informação e estar continuando omitindo essa toxicidade, isso é outro crime hediondo, porque isso está trazendo consequências para a saúde pública de todos aqueles que não estão sabendo dessa informação e que estão tendo contato com essa lama sem o cuidado devido. Então é um crime hediondo antes, é um crime hediondo na hora dessa tragédia, porque não resgataram, não deram a atenção devida para salvar vidas, e é um crime hediondo pós a tragédia. Então como?
Isso realmente, estamos inconformados com isso. Nós estamos indignados no meio dessa dor e dessa sensação de vontade de voltar o tempo atrás e fazer uma varinha mágica para que isso não tivesse acontecido. E a justiça tem que ser feita. Ô, Teca, Maria Tereza Viana de Freitas, Coruja, nossa querida Teca. Você disse no meio aí, começou falando, que o poder público, o Estado é conivente. Explica melhor isso. Olha, nós temos... Porque a mídia diz, vão tentar agora, uns dizem, a responsabilidade é da Samarco, a Vale estão tentando até tirar fora e tudo, mas o Estado brasileiro, especificamente o Estado em Minas Gerais, governo de Minas, prefeituras e tudo, por que que é cúmplice e conivente? Porque nosso poder público, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, eles têm trabalhado para facilitar esse modelo econômico baseado na exportação. E as mineradoras estão nesse pacote. Então a gente vê desde as prefeituras que dão anuências para esses empreendimentos, sem nem ver o estudo de impacto ambiental, sem nem ter das comunidades se querem ou não querem aquela barragem de rejeito em cima delas, por exemplo. Nós vemos o governo estadual de todas as gestões, isso não tem diferença política. Nós estamos percebendo que não existe diferença política. É um modo de tratar a gestão que deveria ser voltada para o coletivo, tratada por um interesse particular. Em Minas, mineração é utilidade pública, Frei Givander. Tem algum sentido mineração, uma atividade que gera bilhões de lucro para os acionistas, com graves impactos, que saqueia os nossos bens minerais para que a China e outros países no exterior fiquem com esse bem, à custa da nossa água, da nossa perda de paisagem, perda de territórios para fazer outras atividades até econômicas muito mais interessantes, que geram lucro muito melhor dividido. E tem sentido declarar essa atividade de utilidade pública. Então, o poder público, para mim, é mais do que conivente. Para mim, o poder público, ele é cúmplice no sentido mais profundo, junto com o setor minerário, por todas as perdas dessa crime hediondo cometido contra pessoas, contra a biodiversidade, contra o Rio Doce inteiro. Assassinar um rio é inaceitável, é muito horrível. Ô Teca, nós estamos gravando esse programa aqui hoje, dia 12 de novembro de 2015, agora quase 11 horas da manhã. Nesse exato momento, a presidenta Dilma está sobrevoando de helicóptero das Forças Armadas a região de Bento Rodrigues e diz que ao meio-dia vai dar entrevista lá em Governador Valadares, aonde já tivemos notícia que inclusive a prefeita Elisa de Governador Valadares já chorou, diz que está chamando o Exército e que depois vai conceder uma coletiva à imprensa lá para exortar o povo de Governador Valadares, a quem puder, a sair da cidade, porque mais do que calamidade pública, né, tem até o Ministério Público conquistou junto ao Tribunal de Justiça uma liminar impondo, exigindo que a Samarco mantenha o abastecimento da cidade, mas 260 mil habitantes vai ser muito difícil, né? Então, assim, casos de saque de os pouquíssimos caminhões-pipa, a coisa é grave. Agora, interessante que eu queria te chamar a atenção, apenas 8 dias após é que a presidenta Dilma vem visitar e olhar a situação. Eu quando escutei a primeira questão, assim, a primeira providência, vou liberar o Fundo de Garantia, o FGTS, eu estava em Mariana, eu fiquei com uma sensação de vontade de vomitar, sabe por quê? Eu senti isso também, um desrespeito ao povo, viu? Como é que é possível que numa tragédia desse tamanho, em vez de liberar, por exemplo, imediatamente milhões do BNDES, que tem vindo bancando grandes empresas, são milhões do povo brasileiro que são colocadas à disposição do interesse econômico privado. Por que não libera? Nem que seja para depois tem que ser ressarcido pela BHP, pela Vale? Como é que diz que vai liberar o Fundo de Garantia? Esse dinheiro é das pessoas para outros sonhos, para outras... A gente está vendo situações, Frei Givander, que eu chamo que são surreais. Ao mesmo tempo, elas são extremamente reais. E isso é vergonhoso e é criminoso e nós não podemos aceitar essas coisas que a gente está vendo aí absurdas
diante desse crime hediondo e dessa tragédia? Ô Teca, na Bíblia fala que feliz de quem analisa os sinais dos tempos e quem consegue ler os sinais dos lugares também, acrescento eu. Né? E há poucas semanas, o governador de Minas, o Fernando Pimentel, mandou em regime de urgência para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais um projeto de lei, o PL 2946, que está sendo fortemente questionado pelas forças, pelos movimentos socioambientais. Explique para o povo aqui, porque hoje mesmo cedinho eu ouvi o governador falando lá em Governador Valadares, Pimentel falando assim, mas o atual sistema de licenciamento é antiquado, precisa mudar. Mudar para pior? Esse projeto de lei 2946 chegou na Assembleia no dia 8 de 8 de outubro? 8 de outubro, em regime de urgência. E é para alterar o sistema ambiental e a política ambiental. Quando a gente leu esse projeto de lei, eu vi a coisa mais assustadora de retrocesso ambiental. Porque ele centraliza no poder executivo do governo a gestão. E ele propõe criar uma superintendência para tratar de projetos prioritários para o Estado. E essa superintendência teria a prerrogativa de poder, se não foi dada a licença em 1 ano, a megaprojetos, essa superintendência vai poder terminar o processo e licenciar. Esse projeto de lei é tão absurdo em termos de ser uma ditadura ambiental, um AI-5 institucional, que ele prevê que, se precisar da manifestação de outros órgãos, tipo Fundação Palmares, INCRA, ICMBio, se eles não se manifestarem naquele prazo de 1 ano, isso significa que eles concordaram. E ainda por cima vai caber às empresas mandar para esses órgãos as informações do empreendimento. Ou seja, isso é um mínimo de um conjunto de um projeto de lei absurdo, não pode passar, e é impressionante como é que o governador Pimentel e seu governo não retiraram esse projeto de lei da Assembleia. Teca, tá boa a prosa aqui, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, a Teca, que é integrante do movimento pelas Serras e Águas de Minas, uma combativa militante socioambiental no estado de Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos entrevistando aqui a Teca na defesa firme na luta por justiça socioambiental. Espere aí, voltaremos já já. É 55. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Giovanni Luiz Moreira. Nós estamos hoje entrevistando Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, a nossa querida Teca, que é militante do movimento Serras e Águas de Minas. Teca, você estava no final do primeiro bloco argumentando contra o projeto de lei que o governador Pimentel enviou para a Assembleia Legislativa em regime de urgência, o PL 2946. Mas não deu prazo, você concluiu o raciocínio. Eu vou concluir então. Então, além disso que eu já coloquei no primeiro bloco, esse projeto de lei, ele tira a competência... Você disse que ele concentra o poder no Executivo, no licenciamento? Isso. Ele tira a questão do Conselho da Política Ambiental, que é o COPAM, que é a instância colegiada onde a sociedade pode participar. Praticamente elimina ou praticamente elimina, porque hoje esse COPAM ele tem o poder deliberativo. Nesse projeto de lei se fala propor. E é tão maquiavélico esse projeto de lei, porque essa é a palavra que eu tenho que usar, é a verdade, que lá embaixo, nos incisos, coloca que mesmo para propor, o COPAM vai ter que estar ou ter que ser conduzido pelo chefe do Poder Executivo. Ou seja, tira de deliberar para propor. E ainda, ao propor, colocaram lá um inciso no projeto de lei de mesmo propor, vai ter que ficar sob o julgo do chefe do Poder Executivo.
Isso é um pontinho. Esse PL foi criado uma frente ampla contra o PL 2946, que hoje está com 117 organizações. Não dá prazo de você citar todas aqui, mas Não. quais as principais que estão nessa luta aí? Eu Tem sei muitas, que a tem- Comissão Pastoral da Terra está assinando tem esse manifesto, tem né? o Projeto Manuelzão, o nosso movimento, tem grupos, inclusive, de outras Das regiões. universidades, Das né? universidades, tem sindicatos, tipo o CSP com Lutas e o Metabase Inconfidentes e o Sindágua. Ou seja, é uma diversidade, todos, para ver a quantidade que existe de movimentos ambientais e sociais trabalhando há muito tempo para que a gente tenha um outro tipo de Agora, relação. Teca, o líder do governo na Assembleia, o deputado Durval Ângelo, ouvi dizer que escreveu um artigo aí dizendo que esse grupo de 117 movimentos e organizações socioambientais está sendo ideológico e usando de má fé ao criticar o PL? Isso. Ele colocou num artigo, eu postei um comentário. Eu admirava profundamente o Durval Ângelo, de verdade, porque na época da outra gestão era um dos poucos deputados que acolhia a nossa luta contra a mineração, e eu estou sendo surpreendida com O que posições... você postou lá? Eu postei dizendo que eu estava em luto pela tragédia, pelas perdas lá de Mariana, e estava em luto pela perda da minha grande admiração por ele, e que eu estava mentindo muito no que ele escreveu no artigo sobre esse PL. Porque ele está dizendo que o Pimentel mandou um projeto de lei precisamente porque ele quer que a sociedade participe bastante. E o que eu coloquei assim, se ele queria que a gente participasse tanto, por que não incluiu a sociedade e as organizações na Força-Tarefa de Março? Por que que nós mandamos um ofício, 25 organizações, logo depois desse decreto de março que criou a Força-Tarefa para propor essas mudanças, nunca fomos chamados? Por que que ele manda um projeto de lei para a Assembleia em regime de urgência que por si só impede uma ampla participação da sociedade? E por que que ele agora continua, não tira o regime de urgência e ainda por cima não tira esse PL para que a gente possa priorizar? Porque o que é mais importante, Frigivanda? Nós não temos que priorizar a grave situação de escassez de água no nosso estado? Nós agora não temos que priorizar como é que nós vamos fazer para nunca mais acontecer uma tragédia, um crime hediondo desses? Por que é que ele insiste que nós temos que priorizar projetos prioritários para o setor econômico do Estado? Isso é inaceitável. Isso nós não vamos aceitar. E é isso que a gente precisa e a sociedade precisa saber. Então, nós exigimos ou a retirada ou a abertura para dialogar, de fato, A retirada do regime de urgência. E a essa altura já foi além. Agora deveria ser retirar o projeto para a gente trabalhar prioritariamente nas coisas que nós precisamos. Por exemplo, como é que nós vamos tratar a bacia do Rio Doce, toda a sua população? Onde nós vamos conseguir rearrumar a questão do abastecimento hídrico? E isso agora é prioritário. Não é mais prioritário atender o interesse da FIENG e das empresas que precisam manter o seu funcionamento e o seu lucro na atual crise mundial econômica. Então exigimos do governo de Minas abertura para ouvir os militantes dos movimentos socioambientais, que é quem realmente, de fato, defende a biodiversidade e não tem rabo preso com o poder econômico e nem com o capital, né? Teca, mas diz que tem risco grave de rompimentos de outras dezenas de barragens? Nós sabemos porque em 2013 o Ministério Público Federal, a procuradora era a doutora Zani, e como nós estamos numa luta lá em Rio Acima, aquela região toda, Caeté, contra a Vale por causa de defender a Serra do Gandarela, naquelas nossas reuniões a gente soube que tinha havido uma ação civil pública do Ministério Público Federal sobre 55 barragens de rejeito em Minas. E uma delas está em Rio Acima, que é a da Mundo Mineração. Os donos sumiram, o Ministério Público Federal nem consegue encontrar os responsáveis para que eles tomem providências, e é uma barragem que usa cianeto, porque é de ouro, e que se desmoronar em Rio Acima, ela vai chegar no Velhas. E vai chegar no Velhas antes da captação, no Rio das Velhas, e vai chegar antes da captação de Bela Fama, que abastece 70% de Belo Horizonte. E fora as que estão em risco, que para mim, o governador deveria dar, a prioridade do governo, tanto federal, era imediatamente uma auditoria de porte em todas as barragens
que estão sob ameaça. E suspensão, E suspensão de atividade onde nessas minerações que estão Sem ameaçadas. dúvida. Né? Isso é que era a prioridade. Não é agilizar licenciamento. É o contrário. Nós temos que reverter essa premissa, né? E voltando ao assunto das barragens. Apesar disso, tá a Vale querendo fazer uma mega barragem, como o senhor falou na outra entrevista, em outra mega barragem em Rio Acima. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Na semana antes do acidente, tinha tido uma reunião da URC, que é a Unidade Regional Colegiada. Crime. Na URC do Velhas, a Vale querendo o projeto de uma mega barragem chamada Maravilhas 3, para atender o complexo dela minerária em Itabirito, que é o mesmo esquema de Mariana. Vão ampliando, a voracidade deles é insaciável, vão querendo tirar minério e precisam de mais barragens. E está para ser votado. Alguns conselheiros pediram vistas e o Estado está pautando. E aí olha como é que a diferença não tem a ver com gestão. Não é a gestão do governo anterior. Na gestão atual também, lá em Conceição do Mato Dentro, está uma correria para fazer a etapa 2 e a etapa 3 da Anglo-América, em cima de Conceição do Mato Dentro, problemas gravíssimos em relação à barragem lá, que inclusive na época da inauguração do mineroduto já teve também problemas graves com vazamento do mineroduto. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação caótica em Minas por impactos causados pela mineração de vários âmbitos, as barragens, minerodutos e implantações de mega empreendimentos, e o governo quer priorizar. E isso também tem a ver com o governo federal, porque o novo marco regulatório da mineração também foi para regime de urgência. E quando a gente lê o novo marco regulatório da mineração, também era todo voltado ao mercado. Tirar o minério o mais rápido possível para as empresas terem o lucro o mais rápido possível. Quer dizer, então, está na hora, já não é hoje, a gente já deveria ter começado isso há mais tempo. Nós temos que inverter. Ô Teca, nós não podemos esquecer algumas coisas elementares que muitas vezes a gente esquece e que a mídia, que tem interesse a colocar uma cortina de fumaça diante da realidade, deixa desaparecer. Por exemplo, nós estamos numa sociedade capitalista, é a sociedade do capitalismo, como muita gente costuma dizer, né? Sociedade de classes, e a classe dominante continua sempre mexendo os pauzinhos para continuar pisando e humilhando a dignidade humana da maioria da população. Segundo, nós estamos no estado de Minas Gerais. É o único estado do Brasil que tem Minas no nome. Minas de água e Minas de minério. Então, assim, se a graça e a desgraça do Iraque e do Oriente Médio é porque está em cima de região petrolífera, nós aqui, o principal produto de exportação de Minas é o minério. Mas, olha, basta. Eu acho que diante desse odioso, gigantesco crime socioambiental de Mariana agora lá, a partir do rompimento dessas barragens e arrasando com o Bento Rodrigues, todo mundo precisa olhar no espelho, colocar o dedo na consciência, né? As autoridades, todas as pessoas também. Ninguém é inocente nessa história. Todo mundo é cúmplice, conivente, seja por omissão e tal. Porque o bicho está pegando. Ontem foi lá. Ontem à noite para cá já começou o alarme de que outra terceira barragem, a tal de Germânio lá, que é 3 vezes maior do que as duas que romperam, que já está trincada, ameaçando, né? Então nós vamos esperar, por exemplo, eu já ouvi aqui em Belo Horizonte, de trás da Serra do Curral, que só tem uma casca, que tem uma grande cratera lá, com 400 metros de lâmina de água e quase 1 quilômetro de água, que é a barragem lá onde fez a Minas de Águas Claras, da MBR, que hoje é da Vale do Rio Doce, né? Eu já vi geólogo dizendo, tem risco de rompimento, de desmoronar a Serra do Curral e vai cair para cima de Belo Horizonte. Por cima, a começar do bairro Mangabeiras, e Anchieta e Afonso Pena e tudo. Então, é inocência alguém pensar que o problema está longe e que não vai me afetar. Olha, então, quanto antes a gente rever o modelo de sociedade em Minas, melhor, né? Quem deu o nome Minas Gerais foi numa época que chegaram aqui, os portugueses principalmente, e que olharam só o nosso ouro. E que quem disse que isso foi maravilhoso? Pelo contrário, isso foi à custa de muito sofrimento do povo africano, que veio como escravo. Isso foi à custa de muita dor. Isso foi à custa de centralizar toda a riqueza que foi para a Inglaterra e para Portugal. Então, por que nós temos que continuar reféns de que o nosso Estado tem que tirar minério? Nós somos um povo
que veio se construindo, apesar de tantas perdas do seu povo indígena, que foi dizimado por causa dessa loucura da ganância do ouro, foi literalmente dizimado. Nós temos aí os negros que estão aí e que ainda mantêm as suas tradições. Nós somos um Estado rico de outras tradições, rico de paisagens belas, de ainda alguns lugares com muita água. Por que nós não podemos ter uma economia baseada na agricultura orgânica, baseado nas cooperativas de produção de bens e serviços? Por que nós temos que continuar reféns de uma vil economia baseada em grandes grupos que tiram todos os nossos bens naturais, não deixam nada e ainda causam crimes hediondos como esse de Mariana? Não faz o menor sentido. Está na hora da gente dizer basta mesmo. Ô Teca, nós temos mais 2 minutinhos, mais uma coisa que me deixa possuído por uma ira santa é o seguinte: uma meia dúzia de minerodutos em Minas Gerais, projetos para construir outros 6 ou 10 minerodutos, né? A própria Samarco mesmo tinha um mineroduto de Mariana até lá para o Espírito Santo, duplicou, triplicou. Em 2004, 11 anos atrás, CPI da mina Capão Xavier, tivemos denúncia naquela época que lá em Matipó, onde a Samarco passa o seu mineroduto, tem lá uma barragem de rejeito, que depois tem que bombear o minério para passar por cima da Serra do Caparaó lá, joga aqueles rejeitos no rio Matipó, abaixo a Copasa capta água para abastecer a cidade de Matipó, que tem um altíssimo índice de câncer. Eu sei. E agora a notícia é que a Samarco, as minhas barragens lá que já tinha 15 metros de altura, tudo, estava querendo aumentar mais 7 metros, porque está ampliando a produção. Quer dizer, é uma absurda estupidez. Agora, o povo sem água e a água sendo mineroduto, né? Dessa questão da água é um dos principais impactos da mineração, é a água, de todas as formas. Para além do mineroduto, ela, quando minera, ela destrói o espaço territorial que cumpre esse papel de recarga, armazenamento de água, disponibilização da água. Ela polui os vales onde deveria estar essa água correndo. Então, quer dizer, no nosso entendimento, basta, não queremos mais mineração. E não venham com essa argumentação que sem mineração não tem empregos. Isso é uma grande mentira. Não é verdade. Nós podemos ter empregos de uma outra forma sem ter a voracidade do poder econômico sobre os nossos bens. A comunidade lá de Bento Rodrigues vivia em paz, 600 pessoas, sem nada de mineração, convivendo harmonicamente lá com a agricultura familiar, mas inclusive, natureza, né? Mesmo tendo muitos trabalhadores de Mariana, a gente está percebendo que já está vindo todo o setor econômico que tem que apoiar a Samarco, senão a Mariana não vai existir. Por que não se pega o dinheiro do BNDES e desses recursos que sempre apoiam bancos para não falir e apoiam empresas, e não se faz um grande projeto imediato de criação de alternativas de geração de renda em Mariana? Teca, muito obrigado por ter estado aqui. Vamos continuar a luta, né? Sim, sem dúvida. Luta por justiça socioambiental. Então entrevistamos aqui, no Palavra Ética, Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, a Teca, militante, aguerrida dos movimentos socioambientais em Minas Gerais, especificamente do movimento pelas Serras e Águas de Minas. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo Palavra Ética.